Olá, bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira a ordem do dia completa para a sessão ordinária de terça-feira. Eleições. SOS Voto já pode receber denúncias relativas ao processo eleitoral. Segundo semestre inicia com preço da gasolina em alta. A alteração do ECA autoriza a visita de crianças e adolescentes a pais internados. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos saber mais sobre doenças respiratórias em crianças. Essas e mais notícias aqui no Boletim Câmara, que começa agora. Nós começamos o Boletim Câmara de hoje com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está vazia, viu? A viagem segue tranquila, sem problemas e também sem neblina. O sol já abriu, o tempo segue favorável para quem pegou a estrada hoje cedo. Já a rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento, mas conta com mais movimentos de veículo ali na Serra e também na chegada e na saída de Ubatuba. Provavelmente é o retorno de quem passou o final de semana na cidade litorânea. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem um registro de acidente na pista do quilômetro 157 ao 164, sentido Rio de Janeiro. Ou seja, é de quem vem de Jacareí, sentido Taubaté. O acidente foi registrado na altura do bairro Vila Branca, em Jacareí. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E mais uma semana começando e terça-feira é dia de sessão ordinária. A pauta conta com 10 itens para votação dos vereadores e o repórter Lincoln Santiago traz os detalhes sobre os projetos. Os vereadores vão discutir 6 propostas em segunda votação. São aqueles projetos que já foram aprovados na semana passada e agora retornam para a confirmação dos votos. Entre os projetos, há 2 itens de abertura de crédito especial, a confirmação da entrada de São Bento do Sapucaí ao consórcio do SAMU, a alteração do horário das sessões ordinárias das 4 horas para as 2 horas da tarde, a entrada do Dia do Sociólogo no calendário de eventos e a denominação do Centro de Formação de Professores. Dos itens que estão em primeira votação, há uma proposta para a abertura de crédito de R$400 mil para a FUST, a denominação da Rua Hernani Miranda, por sugestão do vereador Richardson da Padaria, e da Rua Darlan Toshio Shibata, proposta apresentada pelo vereador Marcelo Macedo. Também é de Macedo uma proposta que disciplina o comércio com bancas e quiosques no município, que entra na pauta com uma emenda. No site da Câmara, é possível acessar todos esses projetos, ver os detalhes e a justificativa de cada um deles. O endereço é www.câmarataubaté.sp.gov.br. Na página, clique no menu Atividades Legislativas e depois em Sessões Legislativas. Também é possível opinar a favor ou contra o projeto. Para isso, acesse o menu Atividades Legislativas e depois em Processo Legislativo. Busque o projeto de seu interesse e clique no botão Opine. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E é importante lembrar que o início da sessão ainda permanece às 4 horas da tarde, até que a alteração proposta pelo vereador Nunes Coelho entre em vigência. Os trabalhos são transmitidos ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté. E você também pode acompanhar presencialmente no plenário. Amanhã, aqui no Boletim Câmara, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa pauta para que você fique por dentro de todos os detalhes antes da sessão iniciar. E durante a sessão ordinária desta terça-feira, a Câmara vai entregar diploma de honra ao mérito ao agricultor José Benedito da Cunha. A estagiária Ariane Viana explica o porquê dessa homenagem. Tem solenidade comemorativa ao Dia do Agricultor durante a sessão ordinária, Ana Laura.
A homenagem será entregue ao agricultor José Benedito da Cunha, como você disse, por indicação do Sindicato Rural de Taubaté. A cerimônia acontece no início da sessão ordinária, a partir das 4 horas da tarde. A saudação oficial será apresentada pelo vereador Richardson da Padaria. Essa solenidade foi criada em 1993, portanto, há 31 anos, pelo vereador Bilili de Ângeles. O Dia do Agricultor é comemorado anualmente em 1º de agosto. Nossa equipe parabeniza os agricultores de Taubaté e também de toda a região pelo trabalho e dedicação para produzir os alimentos e insumos que nós usamos diariamente na nossa casa e tanto contribuem para a economia e o desenvolvimento do nosso país. Lembrando que a solenidade acontece no início da sessão ordinária, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar ao vivo aqui no plenário ou pela TV Câmara. E se você quiser participar conosco aqui do nosso boletim, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É o número que aparece aqui na tela para você. DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, mandar fotos da nossa cidade, mandar a sua foto acompanhando o Boletim Câmara e também a sua mensagem para nós. Inclusive, eu quero agradecer aos telespectadores que já vêm entrando em contato, mandando mensagens para nós diariamente. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. G1 destaca: São José e Taubaté têm aumento no número de crianças registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em Taubaté, o aumento é de 25%, com 240 casos em 2023. Jornal O Vale traz como manchete: 7 cidades do Vale do Paraíba lideram ranking da violência em São Paulo e Taubaté deixa a lista. Cruzeiro lidera como cidade mais violenta. Taubaté saiu da lista e caiu para a 30ª posição da classificação estadual. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: morre Delfim Neto, ministro da ditadura e interlocutor de Lula nos primeiros mandatos. Economista que comandou a pasta da Fazenda assinou o AI-5 em 1968 e também chancelou a Carta de 1988 como deputado. E, por fim, a manchete do Estadão. Avião da Voepes, que caiu em Vinhedo, operava sem registrar todas as informações em caixa preta. A ANAC deu isenção temporária para a empresa e diz que falta de parâmetros não afeta a investigação. A companhia alega que a aeronave cumpria requisitos exigidos pelas autoridades. E já está disponível para a população o SOS Voto. É o Disque Denúncia do Tribunal Superior Eleitoral, criado para receber relatos de mentiras e também de desinformação sobre o processo eleitoral. A repórter Tânia Vinhas conta mais sobre o assunto. Estamos a 2 meses das eleições municipais e, a partir de agora, só vão aumentar as notícias, os posts, as mensagens e as propagandas eleitorais. O papel do eleitor vai além de apenas escolher o seu candidato. Também é seu dever fiscalizar as campanhas e denunciar irregularidades. Uma ferramenta muito útil é o SOS Voto, um disque denúncia lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral que pode ser acessado gratuitamente por qualquer cidadão, em todas as regiões do país, pelo número de telefone 1491. O SOS Voto funciona de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, e no sábado, das 9 às 17 horas, com capacidade para atender até 1.000 ligações diárias. O atendimento é realizado por colaboradores do TSE, especialmente treinados para receber as denúncias. A iniciativa foi idealizada pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, para promover mais transparência e agilidade no combate às mentiras durante as eleições de 2024. O SOS Voto recebe e encaminha as informações feitas por telefone e orienta os eleitores sobre como registrar suas denúncias diretamente pela internet, por meio do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. Se consideradas válidas, as denúncias serão enviadas à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Tribunal Regional Eleitoral ou ao juiz eleitoral responsável.
De acordo com o Guia Básico de Enfrentamento à Desinformação do TSE, a desinformação compreende todas as declarações públicas baseadas em informações, premissas ou dados incorretos, independente da intenção de quem produziu ou encaminhou. Também inclui o uso de dados parcialmente verdadeiros, mas que foram distorcidos e manipulados para gerar desaprovação ou debilitar a imagem das instituições eleitorais. Vamos fazer nossa parte? Vamos fazer a nossa parte, Tânia. Obrigada pelas informações. E olha, a desinformação ela pode ser transmitida por diversos meios, incluindo aplicativos de mensagens, redes sociais e sites de notícias falsas. E os seus efeitos podem impactar negativamente o processo eleitoral. E é por isso que toda denúncia é importante. Repetindo, o número do SOS Voto é 1491. E a sua participação é fundamental para que as mensagens falsas não sejam propagadas. Faça a sua parte e, na dúvida, não compartilhe. E agora, uma notícia não tão boa assim para quem tem o próprio veículo. Está mais caro para se locomover. O segundo semestre inicia com o preço da gasolina e etanol em alta mais uma vez. Quem tem mais informações é o repórter Lucas Levin. Dados do Índice de Preços Endered Ticket Log, o IPTL, apontaram que o último reajuste de 7,11% anunciado pela Petrobras no dia 8 de julho refletiu em um acréscimo de 1,64% no valor do litro da gasolina, fechando julho a R$ 6,19. O preço do etanol também subiu e o litro foi encontrado no país à média de R$ 4,16. No levantamento por região, todas registraram aumento no valor dos dois combustíveis, com destaque para o Norte, que liderou o ranking das maiores médias e a alta mais expressiva para a gasolina, fechando a R$ 6,62. A região Sul registrou o aumento mais significativo para o etanol, fechando a R$ 4,35. A média mais baixa da gasolina foi encontrada nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 6,06. Já o litro do etanol, com a média mais baixa, foi identificada nas bombas do Centro-Oeste, custando R$ 4,06. No Acre, o IPTL apontou o litro da gasolina pela média mais cara do país, custando R$ 7,11. Os postos cearenses registraram o etanol com a média mais alta, a R$ 5,15. Em São Paulo, foram encontrados tanto a gasolina quanto o etanol mais baratos de todo o Brasil, custando R$ 5,94 e R$ 3,95, respectivamente. O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados. Obrigada, Lucas, pelas informações. E seguimos agora com as informações da previsão do tempo. Nessa segunda-feira, as máximas não passam dos 20 graus. No período da noite, o clima fica bastante gelado e alcança os 5 graus durante ali a madrugada. Não tem previsão de chuva e os ventos chegam a 13 quilômetros por hora. Bom, agora o frio chegou para valer, né? Nós estávamos vivendo aí um inverno bem atípico. Inclusive, nós falamos bastante aqui no Boletim Câmara do veranico, que é a ocorrência de temperaturas acima da média esperada no inverno e também no outono, que dure mais de 4 ou 5 dias. E isso aconteceu bastante. Agora, com a queda das temperaturas, nós estamos com a média esperada para esse período. E já adiantando, o frio continua para amanhã, viu? Mas as informações, o Murilo, nosso estagiário Murilo Henrique, vai trazer os detalhes na próxima edição do Boletim Câmara. Uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente garante a visitação à mãe ou ao pai que esteja internado em instituição de saúde. A repórter Tânia Vinhas traz mais detalhes dessa nova lei. Agora é lei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na semana passada a alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente que garante o direito do jovem de visitar os pais internados por motivos de saúde.
Com a mudança no ECA, fica garantido não apenas um método inclusivo de cuidado ao paciente, mas também a redução dos impactos no desenvolvimento dos filhos, que sofrem com a ausência prolongada de seus responsáveis. Um ponto importante na lei deixa claro que, para liberar a entrada dos menores, as equipes multiprofissionais deverão fazer o devido acolhimento de acordo com cada caso, além de seguir protocolos clínicos para evitar infecções hospitalares. A autorização é uma das ações propostas na Política Nacional de Humanização do SUS, que visa a ampliação das visitas às unidades de internação para garantir ao paciente o pleno acesso ao seu círculo social e serviços de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o direito de receber familiares e amigos, bem como ter um acompanhante, concretiza o conceito da clínica ampliada e torna esses encontros parte do tratamento, já que existem benefícios comprovados de se ter uma rede afetiva por perto. De acordo com Newton Pereira, secretário adjunto de Atenção Especializada, a presença de pessoas importantes para o paciente estimula a produção hormonal e diminui seu estado de alerta e ansiedade. Ele comenta, aliás, que outro fator que deverá ser combatido é a percepção de que o ambiente hospitalar é impróprio, frio e hostil. A nova norma entra em vigor 180 dias após a publicação oficial, que aconteceu no dia 5 de agosto. Obrigada, Tânia, pelas informações. E agora nós seguimos o nosso Boletim Câmara com a nossa entrevista do dia. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios a médica pediatra Susan Matsuzaki. E ela vai falar sobre doenças respiratórias e os cuidados que a gente tem que ter com as crianças agora no período do inverno. Susan, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Acertei seu nome? Acertou. Então tá bom. Prazer foi meu. Bom dia, viu? Bom dia a todos também. Susan, em julho, nós trouxemos aqui no nosso Boletim Câmara um levantamento da Fiocruz que indicava a maior mortalidade de crianças vítimas de síndrome respiratória aguda grave. Eu queria entender melhor o que é essa síndrome e se, de fato, as crianças são as maiores vítimas. A síndrome respiratória aguda grave é uma síndrome que é uma resposta inflamatória muito alta, intensa, frente a infecções, principalmente virais. Como o vírus respiratório, principalmente a influenza, ele é sazonal, ele começa no outono, pega o inverno, por isso que agora realmente aumenta muito a incidência, o caso. E já desde o Covid a gente já vem tido esse aumento dessa síndrome e ainda persiste. Mesmo hoje o Covid sendo em torno de 15% a 30% das infecções, a grande maioria acontece pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe. E aí por isso essa maior incidência agora nesse período de outono e inverno. A gripe em si ela é muito mais grave em crianças menores que 2 anos e acima de 65. Mas essa síndrome realmente acaba pegando os mais pequenos, porque a estrutura imunológica de uma criança pequena, ela ainda não é tão forte, né? Não é tão ainda completa, digamos assim. Então, por isso que acaba fazendo essa resposta inflamatória alta. E aí a gente tem muita criança internada, criança precisando de UTI, respiradores, etc., por conta disso. Bom, antes do boletim começar, a gente estava conversando aqui um pouquinho, você estava me contando que atende em consultório particular, mas também na rede pública de saúde. Como tem sido a procura aí de crianças nesse período agora? Como a gente estava conversando, outono realmente começa essa sazonalidade de infecções respiratórias, né? Então, é o grande pico de atendimento em pronto-socorro. Começa lá no final de março, abril, aí vem só crescendo, junho. Aí julho, com as férias, acaba tendo uma diminuição, ainda tem, mas tem uma diminuição. E agora volta às aulas, volta tudo de novo. E aí, essa semana que esfriou mais, aí é quando a gente tem mais incidência ainda. Então, as crianças, não tem como a gente conversou, não tem como a gente colocar a criança numa bolha. Então, criança convive, vai na escola, convive com outras crianças, compartilha objetos, brinquedos, abraça uma outra, acaba gotículas conversando. E aí, assim que faz a transmissão. Coloca a mão na boca, a mão no olho, e é assim que pega. Por isso que agora no inverno é uma das maiores incidências também
por causa disso. Então, no inverno, a gente fica com a casa fechada, a gente fica todo mundo mais perto, todo mundo mais junto. E aí é a grande condição para a transmissão do vírus. Bom, nesse período é muito comum, então, a gente vê não só as crianças, né, mas mais pessoas aí com doenças respiratórias. De que forma a gente pode auxiliar na prevenção dessas crianças? A prevenção das crianças em si é assim, lavagem das mãos, a lavagem nasal também é importante. Então, agora no nosso inverno, o ar ele fica seco, ele fica frio. Agora voltou o sol, então o ar fica a qualidade do ar fica muito ruim. E a gente tem muitas queimadas também por aí nas estradas, etc. Isso tudo piora muito a qualidade do nosso ar. E aí fisiologicamente, a gente acaba produzindo mais secreção nasal, favorece também a proliferação de vírus e bactérias, essa lubrificação do nariz. Por isso que é importante a lavagem do nariz, todo mundo, no geral, não só crianças. Mas agora, nesse período, é importante fazer a lavagem pelo menos uma vez ao dia, seja do jeito que for, seja em spray nasal, seja soro na seringa, seja conta-gotas, mas é importante a lavagem do nariz, também é uma forma preventiva. O uso de máscaras, que hoje a gente só tem usado mais em pronto-socorro, já não é mais, mas, por exemplo, a pessoa que está gripada e ela usa a máscara, realmente ajuda muito a diminuir a transmissão. E lavagem das mãos, como eu falei, e evitar muita aglomeração. Então, por exemplo, shoppings em geral, mercado, igreja, são meios que realmente altamente contagiosos, assim, onde tem facilmente a transmissão do vírus. E qual é a importância da vacinação também nessa prevenção? Isso, vacinação é extremamente importante. O vírus influenza é um vírus altamente mutável. Então, todo ano, a gente tem vários outros subtipos do vírus influenza. Por isso que é importante fazer a prevenção, a vacina que dá uma imunidade de até 1 ano. Então, todo ano a gente estar vacinados, né? Então, cada ano são sorotipos diferentes. Isso ajuda bastante na prevenção. E qual é a importância da nutrição dessa criança também no estado geral ali da saúde, principalmente nessa primeira infância? Hoje a gente sabe, o sistema imunológico da criança, ele é diretamente proporcional ao alimento, à atividade física, à microbiota intestinal. Então, a criança ela precisa desse acompanhamento. Não é só ir no pediatra quando está gripado, quando está doente. Não, mas é fazer um acompanhamento, uma puericultura. Então, a gente precisa avaliar o estado nutricional dela. Porque uma criança com anemia, por exemplo, uma criança com uma deficiência de zinco, uma criança com deficiência de vitamina D, a gente sabe que ela é mais suscetível a pegar infecções, porque todas essas vitaminas fazem parte do toda a parte imunológica, do nosso sistema imune. Então, por isso que a criança precisa estar em acompanhamento por conta disso. E isso ajuda bastante a diminuir a contaminação. Então, ajuda bastante as crianças, diminuem a quantidade de vezes que pegam uma gripe. Então, quando elas estão realmente bem acompanhadas, nutricionalmente, atividade física. Bom, você falou também da aglomeração, né? Nesse período a gente costuma ficar em ambientes mais fechados, mais juntinhos também, né? De que forma a gente pode manter a casa ventilada, mais aquecida? Os aquecedores, esses que a gente vê, né, para venda nas lojas, eles são recomendados para criança? São sim. Aquecedores, no geral, ou quando está no calor, o próprio ar-condicionado, são sim. A gente sempre orienta até 4, 6 horas contínuas só para usar o aquecedor. Não é para usar o aquecedor a noite inteira, nem o dia inteiro. Por quê? Porque o aquecedor, ele tira a umidade do ar, do ambiente que vive. Então, isso acaba atrapalhando. Então, a gente já está num período que a qualidade do ar é ruim. E aí o aquecedor, ele acaba piorando. Então, a orientação vai usar aquecedor? Usa aquecedor na hora do banho. Então, para estar o ambiente um pouco mais quente, para não ter essa mudança de temperatura. Antes de dormir. Até é um pouquinho até depois de dormir, depois desligar, meia-noite, 1 hora da manhã. Mas sempre usar o aquecedor com umidificador de ar.
Pode ser até uma bacia com água, só para realmente melhorar a qualidade de ar que a gente respira. Igual o ar-condicionado. Ar-condicionado, ele não causa doença, ele não vai dar gripe, resfriado. O ar-condicionado, se ele for bem filtrado, se ele for sempre limpo, se o filtro do ar sempre for higienizado, aí sim, tranquilamente você pode ser usado. Lógico, uma criança não pode ser um ar-condicionado no 14, no 15. Mas, por exemplo, num ar ambiente, por exemplo, um 23, um 24, não tem risco nenhum. Agora, já pensando na preparação da saúde para o verão, que daqui a pouco está aí. No inverno é muito comum as doenças respiratórias. No verão, o que é a maior incidência? A maior incidência no verão é vômito e diarreia. É a famosa virose, que todo mundo fala. Mas porque 80% do quadro de gastroenterites são virais. Então, agora que a gente estava num período que a temperatura estava um pouquinho melhor nessas últimas semanas, a gente já teve um aumento de casos de vômito e diarreia nas crianças. E muitas crianças voltando da praia, voltando de férias, e aí voltando às aulas, acabou realmente aumentando essa incidência. Vômito e diarreia é mais ou menos a mesma coisa que de gripe. Lavagem de mão, não compartilhar objetos, hidratação, a nutrição infantil. Tudo isso ajuda muito a prevenir as doenças. Tá ótimo, Susan. Quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Queria agradecer também o convite. Obrigada a todos. Um bom dia, uma boa semana. Obrigada, igualmente. E a consulta aos bilhetes eletrônicos para o sorteio de agosto da Nota Fiscal Paulista já está disponível no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O repórter Lucas Levin traz mais informações. Participam da extração de julho mais de 9 milhões de pessoas físicas e 3 mil entidades filantrópicas. Os 655 prêmios em dinheiro oferecidos pela Nota Fiscal Paulista somam 6,7 milhões de reais e os ganhadores serão divulgados em 14 de agosto. As compras realizadas em abril deste ano geraram cerca de 85 milhões de bilhetes eletrônicos para os participantes que inseriram o CPF na nota e outros 27 milhões para entidades filantrópicas que receberam doação de cupons ou compras próprias com CNPJ. No sorteio exclusivo, as ONGs disputam 5 prêmios no valor de 100 mil e 50 de 10 mil reais. Já os consumidores disputam não só o concorrido prêmio principal de 1 milhão, mas também 4 prêmios de 500 mil, 10 prêmios de 100 mil, 15 de 50 mil, 20 de 10 mil, 50 de 5 mil e 500 prêmios de R$1.000. Para participar, o consumidor que incluir o CPF na nota deverá acessar o portal do programa, se cadastrar e aceitar o regulamento. Com isso, a cada R$100 em compras registradas no CPF ou CNPJ, a pessoa receberá um bilhete eletrônico com o número da sorte para concorrer aos prêmios. Obrigada, Lucas, pelas informações. E a adesão precisa ser feita apenas uma vez. A partir disso, a inclusão nos próximos sorteios é automática. Para saber mais sobre o programa, você pode acessar o site, que é o portal.fazenda.sp.gov.br/servicos, que é serviços, /NFP. Boa sorte a todos os participantes. Quem não quer uma premiação como essa, né? E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a edição ao vivo dessa segunda-feira, dia 12 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.